Começa agora mais um vídeo. Espero que você esteja bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. O vídeo de hoje é sobre o modo certo de ver o mundo, o modo certo de olhar para o mundo, de enxergar o mundo. Porque nós olhamos, nós vemos, nós enxergamos pelos olhos. E existe um modo certo da gente olhar para o mundo, porque se a gente olha de um modo desajustado, só com o olho direito, só com o olho esquerdo, vocês vão entender o que eu quero dizer, se verem o vídeo até o final. Mas se a gente olha para o mundo só com um tipo de olhar, vai gerar um sofrimento. Nós vamos nos entristecer, nós vamos sofrer diante dessa vida. Então, fique até o final para que você saiba, entenda do que eu estou falando, mas não só por isso, mas para que você saia daqui tendo o olhar articulado, para que você não sofra por ser bom demais ou por ser ruim demais. Ao longo da história da humanidade, se a gente olhar, se a gente reparar, nós vamos perceber uma coisa. Na cultura, na arte, no cinema, na literatura, nos mitos, nos contos, o olhar humano, ele sempre foi muito intrigante. Não vou cortar essa parte. Os meus vídeos não são editados. O olhar humano sempre chamou muita atenção porque é pelo olhar que a gente coloca as coisas do mundo para dentro da gente e é pelo olhar também que essas coisas são transmitidas. Elas saem de dentro e são colocados no mundo. Ou seja, uma pessoa quando ela está triste, se você é uma pessoa atenta e olha para alguém triste, você percebe no olhar dele que ele está triste. Se a pessoa está alegre, essa alegria ela também sai pelo olhar. Se a pessoa está animada, se a pessoa está invejosa, o olhar transmite tudo que sai de dentro do coração do homem. Isso é muito perceptível. Então, o olhar, ele sempre chamou muita atenção do ser humano. Então, nos mitos, como a Medusa é aquela mulher que tem um busto de mulher, da cintura para cima, ela é uma mulher, da cintura para baixo, ela é uma cobra, ela tem uma cauda de serpente e ela tem cabelos de serpente. A Medusa, ela era muito temida, porque ela tinha um poder no olhar. Ela transformava em estátua todos que tinham contato direto com o olhar dela. Na Bíblia ali tem a passagem da mulher de Ló, que olha para trás, eles estão saindo de uma cidade, e ela olha para trás e vira uma estátua de pedra, de sal. Ela vira uma pedra de sal. Tem aquela frase: os olhos são a janela da alma. Então o olhar ele sempre foi muito um fator, ele sempre despertou uma curiosidade do ser humano ao longo de todo o período histórico. Muitas artes têm o olhar muito marcante. Então, é através do olhar que a gente coloca as coisas para dentro e é através do olhar também que a gente coloca as coisas para fora. Eu olho para o mundo, eu absorvo o mundo pelo olhar e aqui dentro do meu coração acontece uma alquimia e o que acontece aqui é colocado para fora. Se eu olho para o mundo, veja, agora a gente já começa a entrar no centro, no núcleo desse vídeo. Se eu olho para o mundo com um olhar muito inocente, a tendência é que eu sofra. Ou seja, eu olho para o mundo de um modo muito inocente. Então eu absorvo do mundo essa inocência e eu coloco para fora essa inocência. Eu vou me comportar como alguém muito inocente. Mas a gente sabe que o mundo não é só bom. Se eu olho para o mundo com um olhar muito astuto, eu absorvo do mundo só essa parte astuta, só essa parte ruim.
eu vou colocar para fora também só essa parte ruim. Ou seja, é necessário que eu entenda uma coisa. Tem que haver uma articulação entre essas duas coisas para que eu não possa sofrer, para que você não possa sofrer diante dessa realidade que aparece para a gente. Tem um quadro muito famoso que se chama Pantocrator. Ele é do século VI, um dos quadros mais antigos que se tem registros, do século VI. Esse quadro, é a imagem de Cristo. E nesse quadro, eu vou colocar aqui o quadro agora, vou colocar a arte para vocês verem. Tem um olhar da direita. O olhar direito da imagem é um olhar manso, é um olhar bondoso, é um olhar caridoso, humilde. É um olhar que você tem coragem de encarar, você tem coragem de olhar. O olhar esquerdo da imagem é um olhar meio assustador, sobrancelha levantada, um olhar com contorno escuro no olho, um olhar astuto, um olhar de ira, por assim dizer. Se esse olhar não tivesse na imagem de Cristo, a gente ficaria com medo, acharia estranho. Reparem a imagem, reparem os dois olhares. Eles são totalmente diferentes. Um parece que é bom e o outro parece que é mau. Tá? Mas como está no Cristo, não é isso que quer dizer. Tá? Mas isso aqui é uma representação. É um símbolo que a gente vai usar para explicar uma coisa. Então a gente tem esse olhar que é bom e tem esse olhar que é astuto. Um olhar de pombo e um olhar de serpente. O pombo, provavelmente você já teve uma experiência com o pombo. Você está passando na rua de carro, de bicicleta, ou você já viu o pombo no meio da rua, e quando vê um carro, ele raramente voa, ele corre, ele só corre. Parece que ele não tem asas. Se você atira no pombo, se você pega o estilingue e taca pedra no pombo, ele voa, mas daqui a pouco ele está ali de novo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele não tem uma maldade no coração dele, ele é só inocência. Isso, o pombo representa isso também, uma inocência. E a gente tem um olhar de serpente. O que é o olhar? O que é a serpente? A serpente é um animal astuto. A serpente é um animal que anda rastejando no solo, com a barriga rastejando no solo. É um animal que todos têm medo, porque sabe que se tem uma serpente, tem um perigo iminente. Entende? Então, o mundo, ele é isso. Ou seja, se eu olho para o mundo só com um olhar de pombo, eu vou sofrer, porque há no mundo uma maldade. É comum hoje a gente ver pessoas, principalmente em mulheres, principalmente dentro também do núcleo religioso, dentro da igreja, de qualquer religião. Mulheres mais velhas de 30 anos com uma postura de meninas, de menininhas, de criancinhas. Ou seja, essa mulher, ou acontece também com os homens, ou seja, essa pessoa, tá, para não criar caso, que ele está falando demais, está falando. Essas pessoas que já são adultas e têm um olhar inocente para o mundo e se comportam como crianças, essas pessoas elas vão sofrer, porque o mundo vai colocar essas pessoas para trás. Porque o mundo não é só bom. Existe uma maldade no mundo que, se você não tomar cuidado, você vai ser engolido por ela. Do outro lado, existem pessoas que são asquerosas, são astutas, são como serpentes. Elas estão sempre prontas, sempre preparadas, sempre na intenção de dar um bote, de passar alguém para trás. Essas pessoas são as pessoas más. Se eu olho para o mundo só com um olhar, desse modo, um olhar de serpente, eu vou sofrer também. Porque o mundo não é só maldade, o mundo também é bom. Então não existe só pombo e serpente, só ovelhas e lobos.
Existem os dois misturados no mundo, pessoas boas e pessoas ruins. Então é necessário que o ser humano faça um ajuste desse olhar. Veja, é um ajuste simbólico desse olhar. Se eu olho para o mundo só com um olhar inocente, um olhar de que todas as coisas são boas, em algum nível todas as coisas são boas porque foi criadas por Deus. Mas se eu olho para o mundo só com um olhar de pombo, só com um olhar da bondade, da caridade, e eu não me atento que há pessoas más e que se eu vacilar, se você vacilar, essas pessoas vão nos passar para trás, a gente vai sofrer. Ou seja, então é necessário que eu tenha um olhar de pombo com as pessoas que estão sob o meu cuidado. A minha esposa, os meus filhos, os meus familiares, amigos, as pessoas da minha casa. É necessário que eu tenha um olhar manso, um olhar caridoso, um olhar de atenção para essas pessoas, um olhar de pombo, um olhar de quem está à disposição para ajudar, para abraçar e etc. Mas fora da minha casa, eu devo ter um olhar, você deve ter um olhar astuto, esse olhar de serpente, como que diz, olha, se você mexer nas pessoas que estão sob a minha proteção, eu acabo com a sua vida. A articulação desse olhar, ela é necessária para que a gente amadureça. A gente tem ali na Bíblia a famosa passagem quando Jesus ressuscita e encontra Pedro. E aí, Pedro está no barco. Pedro, no Evangelho, os evangelistas, os quatro, eles são representados por animais. Pedro é representado pela pomba. Um olhar só de mansidão. Pedro, ele tinha medo. Ou seja, ele tinha uma valentia, mas ele carregava mais consigo um medo. Ele era muito inocente, porque quando Cristo entra em Jerusalém sendo aplaudido, Pedro, ele fala, caraca, se for isso aqui, se está ao seu lado, for isso que eu quero. E Cristo fala, olha, você vai me negar. Ele, porra, não vou. Desse jeito aqui, com isso acontecendo, eu não vou negar. E depois Pedro vai e nega. E aí, enfim, Cristo morre, ressuscita e encontra com eles no mar, pescando, porque a vida continuou. E aí o Cristo está ali. E eles voltam para a margem. Pedro encontra com Cristo e Cristo pergunta, Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? O que Cristo quer fazer com Pedro não é para compensar essa ideia de que Pedro nega Cristo 3 vezes, então Cristo pergunta 3 vezes para compensar. Cara, pensar desse modo é uma tolice, tá? Pensar desse modo é uma tolice. Cristo é o próprio amor e o amor ele não faz conta. Você acha que Deus ia fazer uma conta para compensar um erro, um pecado de alguém? É óbvio que não. O que Cristo quer fazer é um ajuste no olhar de Pedro. Pedro, ágapa. Não. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Cristo tenta fazer ali um ajuste no olhar de Pedro. Até que pergunta, Pedro, pela 3ª vez, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, aí encaixa o olhar de Pedro. Então, apacenta as minhas ovelhas. E acontece esse encaixe no olhar de Pedro. Veja, João, o evangelista João, ele é representado pela águia. Porque a águia é capaz... João era mais próximo, João deitava no peito de Cristo. A águia, e Cristo, ele simboliza também a verdade, o sol. O sol simboliza Cristo, entende? Então, João representando a águia representando João,
A águia é a única ave, o único animal que é capaz de olhar diretamente para o sol sem sofrer nenhum dano, sem ficar cega. Então João era o mais próximo de Cristo, era o que repousava a cabeça no peito de Cristo. E a águia é aquele animal que voa com o olhar fixo no sol e não acontece nada com ela. Voltando ao assunto, você tem que articular o seu olhar para o mundo para que você não sofra. Eu atendo algumas pessoas e elas chegam no consultório não, mas elas chegam aqui no atendimento sempre com uma ruptura no olhar. Ou ela está sofrendo porque é inocente, porque é feito de besta o tempo inteiro, porque acredita muito em todo mundo e ela não sabe o que fazer, e ela fica em prantos, ela fica triste, ela chora, ela sofre porque ela é muito inocente. Ou ela sofre porque ela é invejosa. Ela tem um olhar da serpente, só o olhar da serpente. Ela é soberba demais, ela é invejosa demais. Ela é avarenta, ela é vaidosa. E ela sofre por isso. Então, a pessoa que olha para o mundo só com um tipo de olhar, ela vai sofrer. Porque o mundo, ele apresenta para nós com as duas coisas juntas, com o bem e o mal, a ovelha e o lobo, o pombo e a serpente. Se a gente não articula o olhar, se a gente não encaixa esse olhar, a gente vai sofrer, nós vamos sofrer. Então é necessário que você reconheça, que você identifique qual tipo de olhar eu tenho no meu coração. Como eu olho para o mundo, como eu enxergo o mundo. Como um pombo, como uma serpente. Se eu enxergo como um pombo, só com o olhar do pombo, eu preciso articular isso com o olhar de serpente. Se eu enxergo só com o olhar da serpente, eu preciso articular um olhar de pombo, porque existe bondade e maldade. Tá? Então, cada olho serve para identificar, entre aspas aqui, um identifica a maldade, o outro identifica a bondade. O outro age com astúcia, na linguagem popular, com malandragem. O outro age com amor, dedicação, esforço, humildade. Então, se você está sofrendo agora, no seu trabalho, no seu casamento, nos estudos, na sua vida espiritual, se você está sofrendo em qualquer área da sua vida, analise como você está enxergando essa situação. Analise como você está enxergando essa realidade. Será que você está vendo a coisa só de um modo? Só como pombo? Só como serpente? Ou só como serpente? Como você está enxergando o mundo? A realidade que apresenta diante de você? Como você está olhando para ela? Como você está colocando ela para dentro de você e como você está fazendo essa alquimia dentro de você e colocando para fora. Então a gente recebe o mundo, a alquimia acontece, a magia, a mágica acontece dentro de nós e a gente coloca o que a gente recebeu para fora. Se eu vejo só inocência, eu vou agir só de modo inocente e eu vou sofrer. Se eu vejo só maldade, eu vou agir só de um modo maldoso e vou sofrer. Articule esse olhar. Olhe para todos os seus cenários da sua vida, para todos os cenários da sua vida, para todas as coisas que estão acontecendo e tente entender como você está olhando para essa realidade que está se apresentando. Relacionamento, namoro, estudos, vida espiritual, vida intelectual, enfim. Tente achar o modo como você está enxergando para o seu marido. Olha, eu estou vendo ele só como uma pessoa ruim. Então é necessário que você enxergue ele também como uma pessoa boa, porque ele tem qualidades. Então pare de olhar os defeitos, comece a olhar as qualidades. Eu estou olhando para o meu trabalho só como um peso, só como um fardo. Calma aí. Há coisas boas no seu trabalho. A comida que está na sua mesa vem pelo seu trabalho.
Entende? Então, tente achar com qual olhar você está olhando para as coisas, para a sua vida. E tente articular o olhar oposto. E aí você encaixa esses olhares, pombo e serpente, lobo e ovelha, bem e mal. E a sua vida vai começar a deslanchar, a fluir, a ter mais leveza. Tá bom? O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta. Se inscreva no canal, que é o principal. Inscreva-se no canal. Comenta aqui, gostei do vídeo, não gostei do vídeo, falou merda. Enfim, você comenta o que tu quiser. Mas se inscreva no canal e até o próximo vídeo.